primeiro lugar, boa tarde para todos. Claro que eu pensei que quando eu ia falar hoje, a entrevista, em princípio, já ia ter sido publicada, o que iria facilitar, mas agora, a semana que vem, vai ser publicada. Eu tive trabalhando bastante nessa entrevista sobre o mal, sobre a banalidade do mal, enfim, uma série de questões vinculadas a esse tema mais amplo que o IHU está trabalhando. E, para variar, as entrevistas do IHU são difíceis para o entrevistado e deve também ser trabalhoso para os entrevistadores que fazem as perguntas e questionam, né? E essa relação com o IHU, para mim, é importante, na medida que é um tipo de entrevista que eu gosto, porque eu recebo as perguntas e preciso trabalhar as perguntas, né? Às vezes invento alguma pergunta, perguntei, eu posso inventar pergunta? Claro! Então é uma maravilha, né? Ou seja, é uma satisfação trabalhar com perguntas, inventando perguntas, fazer uma pergunta onde eu questiono a minha resposta, enfim, essas brincadeiras que é bom fazer. Bom, esse título, Humor e Crueldade no século XX, evidentemente que eu não pretendo dar conta do título em 40 minutos, porque, por exemplo, eu poderia falar quanto tempo sobre o humor, quanto tempo sobre a crueldade e depois sobre o humor e a crueldade no século XX. Então, nós poderíamos passar semanas e meses aqui trabalhando, né? Por uma questão um pouco metodológica, não que eu seja metodológico, mas até tive que ser um pouco mais metodológico para fazer esse livro, mais, digamos assim, do ponto de vista psicanalítico, um pouco mais obsessivo, no sentido da organização, da estrutura, enfim, ou como o Couleton disse, da fé no tema. Porque essa questão do humor, o tema do humor, ele é um tema que não é levado a sério. Por isso que eu brinquei, humor é coisa séria, né? O humor é uma coisa para a gente rir, para a gente se divertir, né? Mas como se vai estudar o tema do humor, né? Para que se vai estudar? Qual é a importância de estudar? Então, eu pensei assim, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o humor, depois um pouquinho sobre o que é a crueldade, e depois nós vamos ver o humor e crueldade no século XX, para que senão a gente fique, pô, mas o que tu quer dizer, o que é humor? Né? É riso? Não. Pode haver riso sem humor, e humor sem riso. Em geral, se diz que o humor é mais bem um sorriso que uma gargalhada, né? Porque o humor trabalha com a tristeza, ele trabalha com a morte, trabalha com a dor. Então, uma possibilidade inicial para fazer uma pequena definição, para que não fique assim, eu poderia dar 20 definições, tais como humor é um sorriso entre lágrimas, entende? Uma das formas que se define o humor, um sorriso entre lágrimas, porque ele trabalha, digamos assim, não só com a questão de uma certa graça, mas também com a desgraça. Então, quer dizer, o humor, ele tem esse jogo. Né? O humor é uma capacidade simbólica. Depois a gente vai trabalhar sobre isso, né? Porque senão fica, a capacidade simbólica. É uma capacidade simbólica de gerar um sorriso, gerar uma graça em situações que seriam quase que exclusivamente tristes ou de desgraça. Então, o humor é uma forma de aliviar, né, uma forma de uma certa leveza que as crianças já começam a desenvolver, de uma certa leveza para enfrentar o peso, para enfrentar os traumas, para enfrentar as separações. Então eu vou contar uma pequena história para vocês, vou contar 3 ou 4 histórias pequenas de crianças, para vocês verem como é que a questão do humor funciona e por que isso tem que ser uma capacidade simbólica. Por que capacidade simbólica? Porque se considera que o humor infantil começaria em torno de 1 ano e meio.
quando a criança já tem uma certa quantidade de palavras, não precisa ter muitas palavras, mas já tem algumas palavras, e você sabe que as palavras são símbolos das coisas, né? Quer dizer, eu não preciso ter um cavalo aqui na sala, né? Para quando eu digo a palavra cavalo, todo mundo sabe ao que eu estou me referindo, né? Claro que se fosse na Inglaterra eu dissesse cavalo, ninguém ia me entender. O que eu estava querendo dizer lá? Eu teria que dizer horse, né? Mas ou em hebraico tem a palavra sus. Bom, mas a palavra é um símbolo da coisa, né? Vocês se lembram, só para brincar um pouco, já que estive conversando recém com um padre, que lá no Gênesis, inicialmente, as coisas não tinham nome, né? No Gênesis, né? Quando estavam lá no paraíso. Aí depois, tem um determinado momento lá, que as coisas foram sendo nomeadas. Então, quando uma criança nasce, ela não nasce falando, ela vai aprender. Só que, evidentemente, ela nasce com a potencialidade de falar, porque senão ela não falaria, né? Então, isso é uma coisa importante. Esses trabalhos do Noam Chomsky, etc., né? Dessas pessoas que estudaram, né, essa questão. Então, os estudos sobre o humor infantil colocam que a criança começa, as primeiras coisas de humor que ela faz em torno de 1 ano e meio. E quem define que o que ela está fazendo é uma coisa de humor são os adultos. Então, um exemplo muito simples. Uma criança pega um sapato, que tem ali o sapato, né, tem um buraco, né, onde a gente põe o pé, e bota no ouvido como se fosse um telefone. Os adultos riem, e a criança repete o gesto para os adultos rirem. Então, ela vai aprendendo que pode fazer certas coisas que os adultos riem, e a criança fica feliz que os adultos riem, e aí vira, digamos assim, um jogo. O Freud, no Mais Além do Princípio do Prazer, que é interessante para essa questão do humor e vai ser interessante na questão da crueldade, ele passa algumas semanas na casa de uma filha, Sofia, e lá ele vê o neto dele, que antes chorava quando a mãe saía e de repente ele para de chorar. A mãe sai e ele não chora. Mas também começou a ver que ele jogava os brinquedos, e a sala ficava sempre com os brinquedos, e jogava, e ele sempre dizia, quando jogava os brinquedos, ó. E quando ele recuperava um brinquedo, ele dizia A, um A assim extenso, e depois ele tinha uma espécie de uma pequena cordinha enrolada num objeto que ele jogava para fora do berço e depois recuperava. E sempre ele dizia, quando o objeto desaparecia, O, e quando reaparecia A. E tanto o Freud como a mãe dele, o Freud, o avô, chegaram à conclusão que esse O e A estava significando as palavras alemão fort, que é vai, né, e da, que é que reaparece, for, da. Bom, muitos psicanalistas já escreveram sobre esse jogo do for, da, que é o desaparecimento do objeto e o reaparecer do objeto. Como é que eles interpretaram esse fato? Que essa criança foi aprendendo que assim como desaparece, reaparece. Então a mãe desaparecia e reaparecia. Então ele, que sofria o desaparecimento da mãe, ele passou, ele jogar o objeto, então ele fazia algo desaparecer e depois reaparecer. Então ele sofria primeiro passivamente o desaparecimento da mãe, e passou a não se importar mais com o desaparecimento da mãe, porque ele inventou um jogo no qual ele processava essa saída e essa volta. E ele ria quando reaparecia, e as pessoas começaram a rir. Então, como ele tinha 1 ano e meio, essa criança, ele estava começando a história do humor. É uma coisa muito simples ainda, porque o humor, à medida que vai evoluindo na criança, ele vai ficando mais complexo. Eu vou dar outros exemplos de uma criança já de 2 anos e meio, numa segunda etapa. Só para caracterizando algumas coisas do humor, porque a gente sempre pensa o humor já todo desenvolvido, e não pensa o humor nas crianças.
que o humor nasce nas crianças. Isso foi, eu estava falando numa conversa anterior com o Inácio, rapidamente, mas eu disse que eu precisava escrever sobre o humor infantil, porque em psicanálise as coisas importantes começam na infância. Então, essa aqui era uma questão importante. E muitos psicanalistas pensam que o humor não tem na infância. E quem observa as crianças atentamente vai vendo que elas produzem coisas de humor. Então, tem uma da minha neta, desculpe contar, mas as histórias que eu ouvi. Minha neta, com 2 anos e meio, está subindo as escadas. Ela é italiana e a minha filha é brasileira, mas evidentemente que fala italiano e tal. Estão na Itália. E na metade da subida das escadas, ela pede braços para minha filha e a minha filha não pode porque está com 2 sacolas. E ela fica muito braba com a minha filha e diz em italiano bruta. Bruta é uma violência em italiano, é estúpida, assim, mas é uma coisa assim, né, realmente muito agressiva. E a minha filha fica quieta, segue subindo e ela subiu e tal. Quando chega lá em cima, fecha a porta do apartamento, a minha filha bota as coisas no chão, olha para ela, de cima para baixo, e disse, repete o que ela tinha dito na escada. A minha neta olha para minha filha e disse, bela. Quer dizer, surpreendeu completamente a minha filha, que riu na hora. E o que essa criança de 2 anos e meio fez? Ela sabia que não podia repetir bruta, porque ela ia apanhar. E ela inventou uma palavra que é o oposto de bruta. Então ela fez uma piada. E isso já é sinal do humor. Vamos pegar uma criança um pouquinho maior, mais sofisticado ainda, só para dar uma ideia para vocês como é essa questão do humor infantil e a importância do humor. Eu acredito que daqui a alguns anos eu não vou mais falar da importância do humor. Porque as pessoas já vão se dar conta que o humor é muito mais importante do que imaginam. Que o humor é coisa séria, no sentido da brincadeira, né? Quer dizer, o humor se relacionando com um tema para se estudar. Bom, se o humor não é um tema para estudar, se eu, por exemplo, assim, se vocês um dia me convencerem, alguém me convencer que o humor não é um tema para estudar, eu vou dizer, pô, mas o que eu fiz nos últimos anos? Eu só estudei humor. Então eu fiz, pô, que coisa inútil que eu fiz. Bom, essa história que eu queria contar para vocês é uma história do Kafka. É uma história que é contada, que assim, o Kafka não escreveu, eu brinco aqui, a história que o Kafka não escreveu. O Kafka morre em 1924, essa história aconteceu aí por ano de 1922, ele vai com uma amiga fazer uma visita em Berlim para uma família. E quando ele chega com essa amiga, que conhecia essa família, ele não conhecia, tinha um casal e uma menina chorando desesperadamente. E não parava de chorar. E aí tentavam, porque tinha perdido a boneca. E já compraram outras bonecas, mas ela queria aquela boneca. Vocês sabem que as crianças estabelecem relação com o objeto, e para a criança esse objeto não é um objeto vivo, mas não é um objeto morto. É o famoso objeto que o Winnicott conceitualizou como objeto transicional. Né? E a criança estabelece um vínculo com esse objeto que, bom, tem que ser aquele objeto. Não pode ser um substituto da boneca, porque o vínculo todo foi com essa boneca. E ela não para de chorar, já estava 2, 3 dias, os pais não sabem o que fazem, começam a falar com a criança e o Kafka fica quieto. Depois de uma meia hora, aquela confusão, o Kafka olha para a menina e pela primeira vez o Kafka vai falar. E diz assim para a menina, que tu não perdesse a tua boneca. A tua boneca foi viajar e me deixou uma carta para ti. A menina para de chorar, olha para o Kafka, chocada e surpreendida. E o Kafka... E aí a menina diz assim, mas então me dá a carta. E o Kafka disse, amanhã eu te trago.
No dia seguinte, o Kafka levou a carta para a menina, que ele tinha escrito, obviamente, não foi a boneca que escreveu, mas disse a carta como se a boneca tinha escrito a carta dizendo que ela tinha saído para viajar, que ela não se preocupasse, que ela estava bem, enfim. Inventou uma pequena cartinha para a criança. E a partir daquele momento a criança não mais chorou. Quando eu conheci essa história, alguns anos atrás, eu tinha uma outra neta, só tenho 2 netas, então quando eu conto muitas histórias de uma e outra, eu tinha uma neta, tenho uma neta que agora tem 11 anos, na época tinha 4, e contei a história para ela. E eu perguntei, Carolina, quem é que escreveu essa carta? E ela disse, a boneca. Aos 4 anos, ela acreditou que era a boneca. E eu fiquei quieto. Não vou dizer que não era boneca. Ela acreditou que era boneca. Eu contei, o tio contou que era boneca. Era boneca. Passa 2 anos, eu envolvido nessa história do humor, até as raízes, decidi contar de novo a história. Ela já tinha 6. Aí eu contei toda a história e fiz a mesma pergunta. E disse, Carolina, quem é que escreveu a carta? O tio. O Kafka, né? Eu disse, mas então o tio mentiu? Tu acha que o tio fez bem? Claro. Porque senão a criança não ia parar de chorar. Né? Quer dizer, então, aos 6 anos, ela já tinha uma capacidade simbólica de entender as coisas diferente do que tinha aos 4 anos. Bom, há toda uma série de estudos sobre o humor na infância, porque é aí onde o humor começa. E isso é uma questão importante, quer dizer, o que acontece com as crianças quando crescem? Nós somos crianças crescidas, porque um dia fomos pequenos, crianças, né? Então agora já não somos mais crianças. Senão a gente faz uma bobagem, podem nos dizer, tu é uma criança, mas estão brincando, né? A gente já não é mais criança. É uma coisa simbólica dizer quando a gente faz uma bobagem que a gente está sendo criança. Então, a verdade é que quando as crianças crescem, muitos de nós perdemos a capacidade do humor. Porque dizem que o humor, o sentido de humor, a maioria das pessoas não tem. Por exemplo, a gente pensa que, por exemplo, não é todo mundo bem-humorado. Por que não é todo mundo bem-humorado? Porque se todo mundo fosse bem-humorado, a vida seria melhor. De todos nós, né? Se nós só convivêssemos entre bem-humorados, já seria uma maravilha, né? Aí você pergunta, mas quem é que não é bem-humorado? Os autoritários não são bem-humorados. Cada vez que nós nos mortificamos muito, e tem épocas que a gente se mortifica, a gente fica culpado, a gente se sente muito perseguido, desconfiado, enfim, qualquer momento que a gente se mortifica, a gente não está bem-humorado, a gente está sofrendo. Né? Nós estamos num sofrimento de mortificação. Então, o Freud diz que o humor é um dom precioso e raro. Eu fiquei assim, é raro, mas raro que ele está dizendo aqui é raro no sentido de não ser comum. Em pesquisas que fizeram em universidades americanas, canadenses, um livro que se chama Psicologia do Humor, as pessoas dizem vários dos seus defeitos, mas quando perguntam sobre humor, a grande maioria se sente bem-humorado e, na verdade, não é. Eles chegaram à conclusão que menos de 50% das pessoas, sei lá, com aqueles métodos estatísticos americanos, mesmo que estejam 1000 falhas, mas se nós pensarmos num bom número de pessoas, tem dificuldade com o sentido de humor. E o nosso sentido de humor, ele pode melhorar com o tempo ou piorar. Nós podemos ter épocas que estamos mais bem-humorados e épocas que estamos sem humor. Eu faço uma brincadeira que eu gostaria de inventar um humorômetro, uma coisa que me disse o sentido de humor. Aí, na minha fantasia delirante, eu pensei assim, quem terminasse de ler o livro e botasse o aparelhinho tinha que estar com o sentido de humor melhorado. Claro que é uma brincadeira, no sentido de a gente poder valorizar mais essa capacidade de humor que significa a gente poder ter uma outra forma de olhar
para a vida. Estava dizendo que o Wittgenstein tem uma frase que diz que o humor não é só um estado de espírito, mas uma forma de ver o mundo. Vocês veem, se nós tivéssemos a capacidade de olhar o mundo pelo lado bem-humorado, seria um espetáculo. Nós não temos. E nem temos que ter o tempo todo. Nós temos medo, angústia, violência, trauma, sofrimento, etc. Quando eu pensei nessa história do humor e da crueldade, e aí botei o século XX para complicar, na verdade, talvez eu nem devia ter posto, mas é que há um fato que aconteceu há 100 anos atrás, 2 fatos sensacionais que acontecem no mesmo ano. Dia 7 de fevereiro de 2014, nasce o meu herói. Cada um tem seus heróis. Não sei se você ainda tem os seus, mas eu acho que é bom a gente ter uns heróis. Digamos assim, não um herói, aquela imagem da figura perfeita, espetacular, que a gente pode ter como criança, como adolescente, mas herói, assim, por exemplo, alguém pode ter, para mim, Leonardo da Vinci é um herói, mesmo sendo um artista espetacular, mas era um homem tão culto, tão espetacular, né? Alguém pode dizer, bom, para mim, Jesus Cristo, Filho de Deus, é um grande herói por tudo que ele fez e tal. Eu, quando era adolescente, os profetas eram meus heróis, porque rebeldes, críticos, contundentes e tal. Mas eu diria que o meu principal herói, que me levou a escrever esse livro, e que está aqui sentado na cadeira do analista, Chaplin, Vagabundo do Chaplin, nasce dia 7 de fevereiro de 1914. O Max Eastman pediu para ele fazer um personagem, ele vai lá e pega aquelas roupas todas, né, soltas e os sapatos enormes, enfim, ele vai montando o personagem, que ele começa no dia 7 de fevereiro, mas depois ele vai desenvolver e vai acrescentar, enriquecer esse personagem. Então está fazendo 100 anos agora, né, em fevereiro fez 100 anos. E dia 28 de julho e dia 2 de agosto começa concretamente a Primeira Guerra Mundial, que é considerado a Grande Guerra. A Europa trata a Primeira Guerra Mundial não como uma Primeira Guerra Mundial, como nós falamos, mas a Grande Guerra. São em torno de 9 milhões de mortos, não é pouca gente, tudo jovens que foram para a guerra alegres e felizes. Tem fotos, né, os franceses, ingleses, alemães, está todo mundo feliz, porque iam servir a pátria, todo rindo, brincando, e depois são 9 milhões de mortos. E que foi um fato que abalou a Europa e abalou o mundo. Então vejam só, termina a Primeira Guerra Mundial em 1918, início de 1919, Freud começa a elaborar uma questão central para se entender a outra questão, falei da questão do humor, só para uma última frase sobre o humor, diz assim: o humor abre portas, corações e mentes. Aí eu estive ajudando um amigo a fazer um livro de humor na propaganda, que os americanos usam muito, né, na propaganda e na política, né? Vocês sabem que isso é muito forte lá dentro dos Estados Unidos. Se algum presidente consegue fazer uma piada na hora e tal, dá uma repercussão, eles usam muito. Então, o título do livro foi O Humor Abre Corações, e bolsos, porque as propagandas que usam o humor, elas vendem. Né? Vendem por quê? Porque a gente se abre. Quer dizer, o humor tem que nos abrir. Né? Então, e aí eu brinco um pouco, depois eu vou contar, assim, a importância que o Chaplin teve na minha vida e outros momentos de humor. Vou contar uma história de Buenos Aires, em homenagem ao Culleton, sobre a importância do humor. Mas então, essa relação do humor com a crueldade. Nessa entrevista que eu dei, vai sair uma história do Heinrich Heine, porque o humor também ele pode ser cruel. Quando eu digo cruel, ele pode ser muito agressivo. Depois nós vamos ter que pensar a palavra crueldade. Mas o Heinrich Heine, que foi uma figuraça, né? Um judeu que se converteu, depois se arrependeu que se converteu,
poeta, crítico dos poderosos, pensador, figura que viveu muito tempo exilado, porque tinha muitos inimigos, porque ele era muito irrequieto e muito atrevido, né, nas suas críticas. O Heinrich Heine disse assim, no final da vida, que se o Todo-Poderoso for bom com ele, no final da vida dê uma pequena cabana para ele e que dê leite fresco, pão fresco, e que ele vai estar feliz. Mas se o Todo-Poderoso ainda for melhor ainda com ele, que permita que no horizonte tenham várias árvores com todos os seus inimigos de pendurados, enforcados. Freud adorava essa história do Heinrich Heine, adorava. E ele repetiu 2, 3 vezes ao longo da obra, porque o humor também tem esse lado agressivo, quase cruel, mas é com uma forma engraçada. E por que a gente ri? Porque nós descarregamos também nossa agressividade, porque quem não tem seus pequenos ou grandes inimigos, né? Assim, quer dizer, pessoas, entende, que por não serem mais sábias e inteligentes, porque se fossem, seriam outras, não gostam da gente. Quer dizer, é um absurdo, né? Não, um absurdo, convenhamos, quer dizer, nós não somos más pessoas, nós não somos bandidos, nós não somos extremamente cruéis, somos um pouco cruéis, mas não somos extremamente... E tem gente que vai antipatizar conosco, entende? Quer dizer, são dessas coisas, né? Então, essa descarga de agressividade é algo que nos faz bem, entende? Porque se nós podemos descarregar nossa agressividade, nós nos aliviamos dela. Porque o humor, e assim, em geral, as piadas que têm ligação com o humor, têm 2 grandes raízes, que é a sexual, por um lado, um psicanalista não pode parar, não pode deixar de falar do sexual, e a agressiva, por outro. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, em 1919, no ano seguinte, Freud começa a trabalhar num dos livros que é chave na obra dele, e chave para pensar a questão da crueldade, porque ele viveu a crueldade da Primeira Guerra Mundial, que se chama Mais Além do Princípio do Prazer, que é quando ele constrói, pela primeira vez, o conceito de pulsão de morte. E a questão da destrutividade do ser humano. Que, em certa medida, acho que ele vai mais além do que seria um mal radical. E nesse 1920 ele já diz que todo ser vivo, o final, o fim, é a morte. E, bom, depois, alguns anos depois, né, Heidegger vai dizer do ser para a morte. Mas Freud começa a perceber que a questão da pulsão de morte era poderosa. E aí ele, em vez de só pulsões de autoconservação versus pulsões sexuais, ele junta pulsões de autoconservação e pulsões sexuais na pulsão de vida e cria a pulsão de morte. Essa pulsão de morte, ela tem uma das dimensões dela que são pulsões destrutivas. Então, quando nós pensamos a crueldade, nós pensamos ela como o quê? Essa palavra crueldade, ela nasce no latim, e que tem que ver com crimes de sangue, né? Do cru, de sangue, né? Depois, a crueldade não passa a ser só a questão do sangue, mas a crueldade mesmo que não tenha sangue. A psicanálise não pensa só a crueldade, a gente pensa a crueldade da gente com os outros. A crueldade dos outros, a crueldade dos torturadores, a crueldade, entende, das ditaduras, a crueldade, etc., etc., a crueldade da guerra. Existe, do ponto de vista psíquico, outra crueldade, que é a crueldade com a gente mesmo. Nós somos cruéis com a gente. Desculpe dizer isso para vocês. Não devíamos ser, porque nós somos gente boa. Mas, infelizmente, nós, às vezes, não nos tratamos bem. Por diferentes motivos e diferentes situações. E as formas de pensar que a gente não se trata bem, as formas mais... são os sintomas onde nós... Por exemplo, quando nós temos um pesadelo, talvez todos aqui já tiveram um pesadelo, pode ter tido e não se lembrar, mas o pesadelo é uma coisa que de vez em quando acontece, que a gente acorda
no meio de um sonho, porque está sofrendo, entende, com esse sonho. Esse é um sonho de punição. Então, naquele momento, nós somos cruéis, porque a gente se acorda sofrendo, alguns gritando, alguns suando, angustiado porque estão doentes, angustiado porque alguém está morrendo que a gente gosta, angustiado porque a gente pode morrer numa situação perigosa. Então, esse é um momento de crueldade do aparelho psíquico, da nossa alma com a gente mesmo. Então, a crueldade com a gente, ela se vê, por exemplo, no consumo de drogas, nós estamos sendo cruéis. Se bem as drogas, elas estão a serviço de algo para evitar o pior, entende? Mas, por isso que as pessoas consomem drogas, mas a gente muitas vezes tem aquilo que Freud chama não de sentimento de culpa, porque o sentimento de culpa não se pode pensar desde o ponto de vista inconsciente, porque é um sentimento, e aí não teria registro no inconsciente, mas o que ele usa é uma expressão muito interessante, que é a necessidade de castigo. Ou seja, nós, de tempos em tempos, ou não tão de tempos em tempos, precisamos nos castigar. Então a vida fica pesada, porque à medida que a gente se castiga, que a gente sofre, a vida é pesada. Aí eu estava dizendo que o humor faz a nossa vida mais leve. A questão é o quanto que nós podemos desenvolver essa capacidade de não nos torturar muito a nós mesmos e não torturar os demais. Eu só queria dar para vocês, dessa questão da crueldade, um tema que a gente poderia trabalhar muito, foi o suicídio do Primo Levi. Alguns anos atrás, um amigo comum, que é o Edson, me contou, se eu conhecia essa história que deu muita repercussão na França, quando o Primo Levi se suicidou, sendo um dos principais, alguns consideram o principal, escritor sobre os campos de concentração que ele teve em Auschwitz, né, de início de 44 até maio de 45. E o Primo Levi se suicidou, mas não se suicidou logo depois que ele saiu do campo de concentração, mas ele foi se suicidar em 1986, 87. Eu fiquei com essa história na cabeça, comecei a ler Primo Levi, e aí eu descobri que tinha uma biografia de 500 páginas sobre o Primo Levi, e aí consegui, agora, questão de 2 meses atrás, a tradução em espanhol, mandei vir, e aí fui ler por que o Primo Levi se suicidou. Então tem a crueldade dos campos, que nunca saiu dele, ele disse que quem viveu nos campos está marcado para o resto da vida, a vida se transformou a partir daí. E a crueldade independente dos campos, que ele viveu em relação à própria vida dele, entende? Até chegar a esse momento. Então, a crueldade, ela tem que pensar que o que nós fazemos com os outros, tem momentos que a gente é cruel com os outros. As crianças, que se a gente vai observar, elas têm claramente comportamentos por momentos cruéis, ou seja, até uma criança, por exemplo, tem um filme que se chama Babies. Agora eu não me lembro o diretor, mas aqui no livro está. Tem muita coisa no livro por que eu trouxe? Esse aqui é do Padre Inácio, esse aqui é o meu, porque tem algumas histórias que eu quero ler para vocês, que eu já vou ler, do humor que faziam nos campos de concentração. Mas é um diretor, que vocês vão em qualquer locadora, um DVD, que é um diretor que passou durante 2, 3 anos só filmando 4 crianças que nascem em regiões completamente diferentes, em povos completamente diferentes, e vai vendo, então, criança, por exemplo, de 1 ano e meio, pegando um joguinho de uma criança de 11 meses, do irmãozinho, arrancando, e a criança desesperadamente chora, e o outro sorri que a criança está chorando, né? Uma pequena crueldade das crianças, né? Tem essas pequenas crueldades que as crianças fazem, e que a gente também não tem que se desesperar, mas como é que está fazendo isso com o irmãozinho? É normal. Nós, todos seres humanos, nós somos, quando o máximo de bondade que nós atingimos numa escala, é sermos pequenos cruéis. A nossa ambição tem que ser não ser grandes cruéis. Agora, se a gente tem a ambição de não ser cruel, isso é um sonho impossível. Um pouco cruel a gente é, porque se a gente sofre uma crueldade, a gente quer se vingar, né? Se a gente sofre uma crueldade, a gente quer se vingar.
E a gente quer se vingar porque sofreu a crueldade. Mas nós também somos cruéis. Então a gente sempre pensa que só o cruel é aquele que nos fez o mal. Mas esse que nos fez o mal diz que nós também fazemos o mal. Mas diz assim, não, mas eu sou tão bonzinho. Não, tu pensa que é bonzinho. Então essa questão da crueldade é interessante. Bom, o ser humano, ele é cruel? Infelizmente, é. Por isso que eu escrevi, no Quem Pensa Tu Que Eu Sou, um capítulo que só faria isso num livro. Eu não poderia fazer num jornal, porque me falta coragem. Eu botei assim, a crueldade é humana. Tem um capítulo. E quando eu pensei nesse capítulo, esse título, eu digo, bom, no livro dá para botar. Não foi fácil para mim pôr. Edgar Morin tem um livro que muitos consideram, eu entre os muitos, não sou especialista em Edgar Morin, autobiográfico, que se chama Meus Demônios. Recomendação para todos que não leram, e para os que leram podem provavelmente estar de acordo que é um livro muito interessante, né, que ele fala, digamos assim, da vida dele do ponto de vista das coisas que influenciaram ele, dos demônios dele. E ele termina um livro escrevendo assim, A Crueldade do Mundo. Bom, eu tanto estudei esse capítulo sobre a crueldade do mundo, que eu cheguei à conclusão complicada de me confrontar com Edgar Morin, mas ele não está aqui, né? Então, ele parte do pressuposto que a crueldade humana, ela existe, mas existe porque a Terra já se originou na crueldade. Então ele vai, toda a evolução da Terra, as violências, as explosões, e que o homem acrescentou a toda a coisa da crueldade do mundo, a crueldade humana. E não dá, no meu ponto de vista, para chamar o que aconteceu até chegar na Terra, não dá para definir o mundo como um mundo cruel, e dentro desse mundo cruel a condição humana, porque a crueldade é um ato humano. Não se pode pensar, um tsunami, por exemplo, ele produz mortes e destruições, mas o tsunami, tu não pode dizer assim, o tsunami é cruel, porque ele não está fazendo uma crueldade contra as pessoas, é um fenômeno da natureza. Então é um pouco complicado isso aí, né? Porque, por exemplo, os animais são cruéis, eles são selvagens, mas a crueldade tem que ter uma intenção humana de fazer o mal, ou uma intenção inconsciente de fazer o mal, mas é uma questão humana. Claro que isso aí pode se debater. Eu estou colocando questões que, afinal de contas, eu estou dizendo que o Edgar Morin diz que fala da crueldade do mundo, e eu estou levantando a questão que a crueldade é humana, é uma questão em aberto. Eu brincaria com vocês que o dilúvio é cruel. Brincaria assim, ou seja, com respeito, né? Respeito porque, bom, não é uma brincadeira fácil. O dilúvio foi cruel. Agora vai vir um filme sobre o dilúvio. Aí você perguntaria por que o dilúvio foi cruel? Sim, porque ele matou. E depois, na Bíblia, logo depois do dilúvio, tem um diálogo fantástico entre o Todo-Poderoso e Noé. Sempre que o Todo-Poderoso faz diálogo com Noé, com Abraão, com Cristo, são sensacionais esses diálogos, né? Eu acho. Alguém pode não achar, mas eu acho sensacional. Porque o Noé questiona a questão do dilúvio e o Todo-Poderoso diz que não vai mais mandar dilúvio. Porque ele está decepcionado com a questão da maldade. Ele quis erradicar a maldade. Foi a primeira utopia que houve, foi ele tentar erradicar a maldade. E ele não consegue, ele se desilude e diz que não vai mais mandar o dilúvio. Se ele diz que não vai mais mandar o dilúvio, eu deduzi que ele não ficou contente com a decisão de mandar o dilúvio. Claro que é uma brincadeira, entende? Com todo respeito, mas é uma ideia para se pensar. Porque o dia que eu pensei essa ideia, eu fiquei mais calmo. E aí vocês vão me perguntar, pô, mas por que quando tu pensou essa ideia, tu ficou mais calmo? Eu digo, bom, se o Todo-Poderoso, que é o Todo-Poderoso, diz que fez o dilúvio e não vai mais mandar o dilúvio, pô, vamos aliviar um pouco as nossas culpas e os nossos tormentos pelos erros e falhas que cometemos, desde que não sejam erros e falhas terríveis, né? Bom, eu disse para vocês, e agora eu vou começar a concluir,
que eu ia ler para vocês algumas histórias de humor desenvolvido naquilo que considero, se não o maior inferno do século XX, um dos maiores infernos da história da humanidade, que foram os campos de extermínio, os campos de concentração. E quando eu descobri esse tema, eu fiquei muito chocado. O professor nazista pergunta aos alunos, são as coisas que eles inventavam, né? Por que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial? Alguém responde, por causa dos generais judeus, respondeu um aluno. Mas não havia generais judeus no exército, diz o professor. Por isso nós perdemos. Essas brincadeiras que eles faziam, né? Como uma forma de enfrentar. Blumenthal é libertado de um dos campos de concentração que os nazistas construíram logo após a subida de Hitler ao poder. Encontra o amigo Rosenstuck, que pergunta como foi a experiência. Ele responde, muito boa. Acordávamos às 9, tomávamos um saboroso café, depois havia um passeio, jogo de cartas e um suculento almoço, depois do descanso, jantar e jogos de salão. Puxa, ontem encontrei o Levi e ele me contou uma história totalmente diferente. Bem, é por isso que hoje ele está de volta lá. Né? Quer dizer, ele foi falar a verdade, né? E voltou. Bom, um judeu acometido de doença gravíssima visita um médico na Alemanha nazista. Seu amigo pergunta, qual é a opinião do doutor? Disse para me preparar para o pior, ou seja, que minha saúde está boa. Quer dizer, então ia sobreviver. Tem outra aqui, estão 2 judeus e um outro, terceiro judeu. Esses 2 judeus, eles carregavam os cadáveres. Depois que eram mortos, eles carregavam. 2 judeus. E um terceiro estava comendo rápido uma coisa pequena que ele ganhou, assim, de comida, uma ração. E um dos judeus diz, se tu comer rápido, tu vai ficar pesado para nós te carregar, depois de morto. Os judeus inventaram muitas coisas de humor dentro dos campos de concentração, porque eles levaram para dentro dos campos de concentração o que eles tinham antes. Os judeus religiosos rezavam diante da morte, porque mantinham a fé. Não sei se vocês viram filmes deles rezando antes de serem fuzilados, como uma forma de afirmar que, mesmo mortos, eles mantinham a fé. Eles levaram lá para dentro dos campos seus confrontos políticos e ideológicos. Né? Vocês sabem que descobriram numa ilha um judeu só, com 2 sinagogas. Então perguntaram para ele, para que as 2 sinagogas? E o judeu disse, naquela eu não entro. Então essa coisa, os judeus têm uma tendência à discussão, à polêmica muito intensa e muito forte, né? Discutem, divergem de ideias, são polêmicos, né? Por isso que tem gente que estuda o judaísmo e gente da filosofia que diz que o grande centro da cultura judaica, do humor judaico e da formação da identidade judaica não é bem o Tanakh, mas o Talmud. Porque no Talmud os talmudistas têm muitos conflitos e muitos confrontos de ideias. Bom, tem muitas histórias aqui que eu coloquei, algumas, né? Tem muito mais. Mas criar o humor, aqui tem uma sobrevivente que diz assim, que se não fosse humor, nós teríamos morrido logo, porque era tudo uma coisa assim impossível de viver, impossível de imaginar. Então, o humor nos permitiu manter uma coisa que é a dignidade, que é isso que o Primo Levi aprendeu em Auschwitz. Quem lê É Isso, um Homem, há uma passagem sobre a qual eu já escrevi e que me toca e que me emociona. O Primo Levi está muito deprimido, está começando a vida em Auschwitz, e aí ele não quer mais se lavar, ele não quer mais nada, ele está abatido. Muitos ficavam assim. E um sargento da Primeira Guerra Mundial diz para ele, a única coisa que nós podemos fazer aqui para enfrentar o nazismo é manter a dignidade. Portanto, levanta os pés quando tu caminha, te lava mesmo que seja com a mesma roupa que tu vai ter que vestir, te mantenha um ser humano e te mantenha a tua dignidade, porque tudo que eles querem é que a gente perca a dignidade.
e que o Primo Levi diz que a partir daquele momento ele se transformou. O humor, lá para os judeus dentro do campo de concentração, dava essa dignidade de enfrentar essa loucura de morte que eles viviam. Por isso que duas coisas tão contrastantes como humor e crueldade podem se relacionar e podem interagir. Eu diria para vocês que a crueldade humana é o peso, o humor é a leveza. E por que eu trabalho com o peso e com a leveza? Porque quem lê o livro, recomendo, e quem já leu pode estar de acordo comigo, provavelmente. 6 propostas para o novo milênio do Ítalo Calvino, a primeira proposta é sobre a leveza. E ele disse que passou toda a vida tentando tirar o peso das palavras, e depois ele fala do peso da vida, e depois ele fala de que cada vez que a vida fica muito pesada, e a realidade muito pesada, tem que se mudar a ótica com que se vê a vida. Porque se nós ficarmos muito pesados, o que acontece? Nós afundamos. E afundados, não vamos conseguir pensar, divertir, fazer sexo e outras coisas boas. Não, digo assim, né? Quer dizer, nós somos afundados. Então, a leveza é algo essencial para viver bem. E o humor tem essa função, diminuir o peso da existência. Se vocês me perguntam se depois de ficar tantos anos envolvido com esse livro, a minha vida está mais leve, confesso que sim. Agora, perguntas. De preferência, não muito pesadas.